Olá pessoal, meu nome é Cristiano Moura, sou um dos instrutores aqui da ProClass e se quiserem conhecer mais sobre a nossa escola, acessem www.proclass.com.br. Bem, hoje eu gostaria de mostrar para vocês no Media Composer como fazer correções de cores de uma maneira bem simples, muito prática, comparando o resultado desse meu método com o processo automático do Media Composer, que também é muito bom. Vamos lá dar uma olhada. Ok, então nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre correção de cor, quais são os princípios básicos e o que o Media Composer nos oferece. Aqui no meu timeline eu tenho 3 imagens iguais e eu vou mostrar diferentes procedimentos para trabalhar com correção de cor. A primeira delas é o ajuste manual. Então a primeira coisa a se fazer é ajustar o contraste dessa imagem e para isso eu vou clicar aqui no Alt e vou escolher uma ferramenta chamada Y Waveform. E em poucas palavras, o que ele faz é nos mostrar as partes mais escuras da imagem e as partes mais claras da imagem aqui em cima. O nosso objetivo tem que ser pegar essas partes mais escuras e puxar mais para baixo e as partes mais claras puxar mais para cima. Então, para puxar as partes mais escuras para baixo, eu uso o Setup, esse parâmetro aqui. Repara que todo o gráfico de maneira uniforme vai indo mais para baixo e a imagem à direita está ficando mais escurecida. Tá? Agora reparem nessas partes brancas aqui. Essas partes significam que eu estou fora do padrão aceitável para broadcast. Então vou voltar um pouquinho, não podemos deixar nunca essas partes brancas aparecerem. Então vou ajustar mais um pouquinho, fazer com que essas partes mais escuras fiquem mais próximas aqui desse 16 e as partes mais claras próximo do 235. Para isso eu vou usar o Gain agora. O Gain então vai puxar aos poucos as partes mais claras, deixando elas mais claras ainda e aumentando o contraste. Agora repara que eu consegui puxar as partes mais claras, mas voltou a subir as partes mais escuras. Então é um pouquinho de vai e vem, é um pouquinho de descer um pouco o setup, aumenta um pouco o gain, desce mais um pouco o setup e assim por diante. Então acho que agora eu encontrei um equilíbrio razoável, né? E acho que já dá para reparar bem a diferença, né? A imagem da direita é a imagem original. E basicamente o que a gente fez foi deixar as partes claras mais claras ainda e as partes escuras mais escuras ainda. E a segunda coisa que nós temos que corrigir agora é quando existe uma tendência da cor vermelha, verde ou azul estar interferindo nas cores brancas e pretas, que são consideradas cores neutras. Para isso eu vou usar outro gráfico, que é o RGB Parade ou RGB Parade. E novamente, sem ser muito técnico, esse gráfico mostra então as cores vermelha, verde e azul interferindo nos tons claros e escuros da imagem. Então o que a gente pode observar aqui é que nas partes mais claras, das partes superiores, eu tenho um pouco mais de vermelho do que verde e azul. E são nestes controles aqui que eu vou tentar tirar essa diferença. E como o problema é na parte clara, eu vou usar esse controle da direita. Eu puxo o controle na direção contrária do vermelho e dá uma olhada que o gráfico vai sendo atualizado. Mas veja que agora eu tenho outro problema. O azul começou a ficar destacado nas partes claras. Então eu vou puxar minha cruz um pouco para a esquerda, tentar chegar mais próximo do verde e tentar equilibrar esse azul. Eu já estou relativamente satisfeito, mas se eu quisesse ir um pouco mais longe, ajustaria essa parte vermelha aqui, as partes escuras, né? Dá um toquezinho, pronto. Agora olha só a diferença. Por último, eu vou dar uma olhada num outro gráfico, terceiro gráfico, chama Vector Scope. O Vector Scope mostra a tendência de uma cor, né? Se você comparar com a imagem, faz sentido, está dizendo que eu estou indo para próximo do amarelo e faz sentido, né? A pele da pessoa, o chão, aqui a almofada, né? A parede, tudo próximo do amarelo, faz sentido. E para dar o último acabamento, eu vou usar esse controle central e afastar um pouquinho do amarelo, tentar deixar lá o gráfico um pouco mais centrado. Agora, quando vocês fizerem isso, pode dar uma impressão de que vocês pioraram um pouco, ficam tudo um pouco mais chapado sem cor. E aí, para dar uma corrigida, eu vou aqui em controles e vou puxar um pouquinho da saturação. Repare como as coisas vão ficando vivas de novo conforme eu vou trazendo para a direita. E vale a mencionar que nesse ponto é totalmente gosto pessoal. Depende do produto que você está fazendo, da estética que o diretor está propondo. E agora, por último, eu tenho esse controle do Gamma, que eu posso decidir se eu quero a imagem mais clara ou mais escura. E é isso, eu acho que eu estou satisfeito, mas eu quero mostrar para vocês agora como fazer isso com os recursos automáticos do Media Composer. Então vamos lembrar. A primeira coisa que eu fiz foi ajustar o contraste, o gain e o setup, tá?
Então, isso eu posso usar o botão Auto Black, que ajusta o setup, dá uma olhada no resultado, e eu vou usar o Auto White, que vai ajustar o gain. Pronto, apliquei, dá uma olhada no resultado aqui em cima. Vamos dar uma olhada agora no gráfico, no Y Waveform. E olha só o que ele fez aqui nas partes mais claras, ele deixou estourar um pouquinho, não podia. E por isso que é importante ter o conhecimento. Nós já sabemos onde ajustar isso, é aqui no Gain. Então eu volto um pouquinho e pronto, eu usei a praticidade do automático e usei o conhecimento para corrigir. Agora vamos dar uma olhada lá no RGB Parade. E aí para ajustar o vermelho, a verde e o azul nas cores neutras, eu uso o Auto Balance. O Auto Balance vai atuar em cima daqueles gráficos que eu mostrei aqui do lado esquerdo, tá? E aí o Auto Balance vai ajustar tanto essas partes mais claras da imagem quanto as partes mais escuras da imagem. Ok? Então vou clicar. Pronto. Repara que ele não foi tão agressivo quanto eu fui. Ele é programado para fazer um ajuste básico, né? Não é programado para interferir tanto na imagem. Então agora nós temos aqui a imagem original, a que eu corrigi manualmente e a que eu corrigi automaticamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar um pouquinho da saturação, exagerei um pouco, ficou estourado demais. E para finalizar eu vou voltar no Gamma e vou deixar a imagem um pouquinho mais escura. E é isso aí. Bem, como vocês puderam ver, o processo manual do Media Composer é muito bom, tanto quanto o processo automático. Mais importante é vocês reconhecerem a funcionalidade de cada botão e tomar a decisão correta com cada imagem, com cada câmera que vocês utilizarem, ok? Então, assine nosso canal para receber as atualizações e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!